Meu olhar, mãe, Bom dia, bom perdoa do dia meu para quem está chegando, bom dia para tempo, quem vai chegar. meu pai, Quem, quem está que o no meu YouTube pai não está ouvindo a faz música no YouTube, no Zoom, né? Não está ouvindo a música, mas quem está aqui pode ouvir essa música. Eu gosto muito dela. só Luiz, licença de tanta gente. Luiz Trigueiro, quem, Só quem me mistura vê? tanta Bom coisa. dia. Vou chamar algumas pessoas aqui. Eu sou Sheila Querido. Eu vou deixar ouvir a música um pouquinho. Tal como era o meu avô. Vou deixar em homenagem essa música a um ex-aluno português que se foi. Sem olhar para me entender, não vislumbra só os meus pais. Lá no fundo pode ver, eu sou muito, muito mais. Quem me vê encontrar a serra Bom do dia. avô. Bom dia, Meu avô, Samantha. Olá, Regis. Tudo quer ninguém, bem? Tudo jóia? Tudo em paz. É, Hoje eu vou falar sobre ancestralidade novamente, né? Vou baixar aqui. Baixar o som. oh, mistura de Uma tanto mistura de tantas pessoas diferentes, né? de tanto lado, Vindo de tanto lado. mas tu é isso que eu O sou, meu fado é mestiço, e é isso que eu sou. tal Tal como como é. era o meu avô. Depois, se vocês quiserem ouvir a música, eu deixo a dica na descrição. É uma música muito bonita, né? Ele canta, né? É um português e ele canta sobre que ele é a mistura, né? Do pai, da mãe, do avô, da avó, né? E é isso que ele é. É isso que nós somos, a mistura de todos em nós, né? E é sobre isso também que eu quero falar hoje. Eu quero falar que muitas vezes aquela dor que a gente tem hoje não é nossa também, pode ter vindo dessa mistura aí dos nossos avós, dos nossos bisavós, que leva-se muitas gerações, às vezes, para poder sanar um problema, né? Para poder falar de algo. Eu quero me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Sheila Querido, eu sou psicóloga há 29 anos, sou consteladora familiar há 14 anos. Este ano, né, eu completarei 30 anos de psicologia, 15 anos de constelação, e são muitas lindas histórias, por isso que eu estou aqui falando sobre psicologia, sobre constelação. Eu sei que para o CRP essas duas misturas, olá Verusca, bom dia. Para o CRP a constelação ainda não é considerada um benefício para a humanidade, mas a constelação, os pilares da constelação são as linhas da psicologia, várias linhas, né? Beth Helling, que disseminou isso no mundo, estudou muito psicologia, psicanálise, Jung, Freud, análise transacional, neurolinguística, né? Ele foi um estudioso, ele já era reconhecido na Europa antes dele começar a trabalhar com constelações, né? Ele já tinha o seu nome citado em vários congressos, e foi num congresso que ele conheceu a constelação com uma psiquiatra na Alemanha que trabalhava com reposicionamento familiar, que era um trabalho que ela fazia para jovens, que fazia com jovens que estavam internados em hospitais psiquiátricos. Ele se encantou com aquilo e ele disse que era o que ele queria. Ele tinha a pretensão de ajudar as pessoas em uma única sessão, né? Ele trabalhava com psicanálise, trabalhava, já atendia, né? Ele começou a fazer atendimentos em grupos na tribo Zulus, na África,
quando ele foi ser ele foi ser missionário, né? Mas ele era da Ordem de Maria, foi convidado para ser missionário nas tribos Zulus, na África do Sul. E quando chegou lá, ele percebeu que era aquilo que ele queria fazer. Ele trabalhava na universidade, a gente pensa, tribos Zulus, fica imaginando aquelas cabaninhas de palha, né? Não, mas ele já trabalhava em universidades e fazia grupos, terapias breves de grupo com as pessoas, com grandes grupos, né? Com os estudantes, com as pessoas que moravam na tribo Zulu, na época de apartheid, né? Um alemão de olhos azuis que foi para a África, mas eu acredito que um dos primeiros aprendizados dele, né, o primeiro foi o seminário, né, ele foi padre. A cultura dos Zulus, muito, né, quando a gente vai olhando as culturas, quando entra em contato com as culturas africanas, a gente vê muito também dessa cultura africana, dessa ordem do amor e da capacidade de ser feliz, né? Ele olhava para os Zulus, como que eles conseguiam sorrir, ter um sorriso genuíno no rosto, apesar de estarem sofrendo um grande preconceito na questão do apartheid e também grandes necessidades, né, de necessidades primárias mesmo que o povo Zulu tinha, né? E ele foi descobrindo que lá nas tribos Zulus, né, eles tinham um grande amor pelos seus antepassados, um grande conhecimento, né? E que quando eles tinham um problema, eles iam à pessoa mais velha daquela tribo e perguntavam: já viveu isso? Com a sua sabedoria, como você, como o senhor, né, como me aconselha, o que você me aconselha a fazer, né? E isso é um pouco diferente daqui no Brasil, né? A gente não quer ouvir os mais velhos, não quer saber da nossa história, e a gente sabe que a nossa história, se a gente não conhece, se a gente não entende, ela repete, né? Então, e eu até estou lembrando aqui de um fato. O ano passado eu vi uma live das netas ai, de uma escritora negra que é a Maria, peraí, eu vou lembrar, Maria Carolina de Jesus, né? Engraçado, elas não sabiam do sucesso do livro da avó. Elas não tinham acesso a esse conhecimento que o livro da avó é internacionalmente conhecido, que é o Diário, né? Que é o Quarto de Despejo da Ana Carolina. Eu até tenho esse livro aqui. Uma das edições, né? Porque as primeiras edições já foram muito bem vendidas, que era até texto de trabalho de vestibular, esse livro, né? Ana Carolina de Jesus foi uma mulher, não sei se vocês conhecem, que morou na favela. O quarto de despejo, ela se relacionava à favela e ela fazia diários, né? E ela falava que um dia ela queria ser escritora. E o diário era no caderno de brochura, na década de 60, 50, 60, não lembro. E ela escrevia sobre a pobreza, sobre a fome, sobre a vontade que ela tinha de suicidar e matar os filhos, porque ela não aguentava mais aquela pobreza. Uma mulher preta com os filhos sozinho, solo, né? Então ela escreve parte dos romances dela e com aquilo ela conseguiu sair da favela. Ela foi morar na zona norte de São Paulo, mas na época não aceitaram ela morar numa casa, num bairro de classe média na zona norte de São Paulo, e ela foi expulsa dali, ela não se sentiu, então ela comprou um lugar mais afastado, né, como se fosse uma roça, né? Ela comprou uma chácara e foi morar nessa chácara. E lá ela escreveu mais livros, né? Tem outros livros que também fizeram sucesso. E era uma escrita simples, mas muito profunda, né? Um jornalista estrangeiro que foi visitar a favela em São Paulo, e ela mostrou aquele diário e ele viu quanta riqueza tinha ali, e com aquilo ela ficou rica. Ela ficou rica, né? Ela conseguiu sair da favela, ela conseguiu tirar. E quando eu assisti a live das netas dela, as netas tinham passado, eram empregadas domésticas, né? Não, passaram necessidade,
tinha os filhos que sabiam escrever muito bem, que escreviam e eles falavam, nossa, esse menino vai ser escritor. E ele, não sei onde eles perderam a história da avó. Então eu vi a live das netas, que já eram adultas, né? Já tinham até seus netos também, mas elas falando que elas estavam descobrindo o acervo da avó e que e elas não sabiam que a avó tinha conseguido tantas coisas. Não sei onde se perdeu isso, né? Então elas passaram quase pela mesma necessidade que a avó passou, né? Quase, acho que fome como a avó passou, né? Como os pais delas tinham passado, era a mãe, na verdade, né? Mas eles repetiram todo o processo de escassez, de pobreza da avó, mas não conseguiram chegar onde a avó chegou. E que a partir dali, um dos netos que já tinha uma boa escrita, bom dia, Betânia, Denizinha também, bom dia. A partir dos netos que tinham uma boa escrita, elas estavam começando a incentivar aquilo que eles falavam, ah, deixa para lá, ele escreve bem, mas né, não vai chegar a lugar nenhum escrevendo bem. E aí elas começaram a incentivar os seus filhos para poder ser escritor como a avó. E isso cabe muito bem nessa frase, né? Se a gente não conhece a nossa história, a gente repete. E qual a história que a gente conhece nossa aqui no Brasil? O máximo que a gente conhece é a história. Mal a gente conversa com os nossos pais para saber como foi a vida, a infância, como que eles lidaram com algumas dificuldades, o que eles passaram, quais eram os seus valores, o que eles gostavam de fazer, o que eles gostavam de comer, não é? Mal a gente conversa com os nossos pais, com os nossos avós, então, né? Às vezes a gente sabe uma brechinha da vida dos nossos avós. E o restante, nossos bisavós, se eu perguntar para vocês, vocês sabem o nome dos seus pais? Sim. Sabe o nome dos seus quatro avós? Vocês talvez vão dizer sim. Sabe o nome dos seus oito bisavós? Eu não sei. Eu sei o nome de dois, três, quatro, três bisavós, quatro bisavós, eu sei o nome, né? Mas e os outros quatro? Onde são? Que histórias têm? Né? Nós que somos, eu que sou negra, então, eu nem sei de qual país. Esses dias eu estava conversando com historiadores aqui em Piquete, numa festa do jongo. Para quem não sabe o que é jongo, é uma dança das pessoas escravizadas, né? E eles improvisavam letras e a dança de roda. Para mim, aquilo eu fecho os olhos, escuto aquelas pessoas cantando, parece que eu estou no meio dos meus avós, dos meus bisavós cantando. Ainda mais que eles fazem um terço, né, de Santo Antônio, que é no mês de junho, a festa que tem aqui. E quando eu escuto aquelas vozes, né, aquelas vozes pretas, né, umas vozes graves de mulheres, vozes parecidas com a minha, assim, eu falo, meu Deus, parece que eu estou ouvindo a minha avó cantando, rezando comigo. E então, essas coisas, né? Por exemplo, jongo, saber, eu escuto, eu gosto muito de samba, eu gosto muito. Mas quando eu escuto uma sanfona tocando, parece que toca aquilo lá dentro de mim, assim. É, e aí eu fiquei, uma das conversas com os meus antepassados, eu fiquei sabendo que o meu avô, pai da minha mãe, tocava sanfona e saía cantando, tocando e cantando no meio do povo dançando. Eu falei, agora eu entendo por que que o som de uma sanfona, de um acordeão, mexe comigo, né? Então, quantas coisas mexem com a gente e a gente não faz nem ideia o porquê, né? As coisas boas e as coisas desafiadoras também. Às vezes, o que está acontecendo conosco hoje, a dificuldade que a gente tem hoje, às vezes os nossos antepassados até já superaram, mas a gente, por não saber da nossa história, a gente acaba repetindo, né? Ou a gente sabe da história e começa a criticar, ao invés de refletir. Começa a falar, como pode? A gente não está lá em 1900, a gente não está lá em 1500, a gente não está lá em 1300, né? Nós temos antepassados de todos esses tempos lá, né? E a gente julga como se fosse hoje, né? A gente julga como se fosse é, as leis de hoje, né? Quantas famílias tiveram brigas, né? Olá,
Olá, Nádia, seja muito bem-vinda. Quantas famílias, se vocês quiserem interagir, quiserem falar, contar algo que vocês descobriram também, né, dos seus antepassados, que vocês descobriram nas histórias, que vocês percebem que tem a ver com a sua atitude hoje, com o seu jeito de lidar com as situações da sua vida hoje. Ou seja, como uma aptidão, as nossas aptidões, vocês acham que eu falo aqui, né? Eu tive que fazer teatro na juventude. Eu sou geminiana, né, gente? Eu gosto de falar. Mas eu tenho uma dificuldade, né, com a língua portuguesa, que eu também já fiz constelação, já falei aqui em algumas lives, né? Que chegou uma época que eu falei assim, eu não aguento mais ter tanta dificuldade com a língua portuguesa, caramba! Vou pedir para facilitar uma constelação para mim. Foi uma das constelações mais doloridas que foi facilitada para mim. Por quê? Onde que a constelação me levou? A constelação me levou num navio negreiro onde uns ou sei lá quantos, os que, como diz o Mano Brown, né, os que não foram jogados para os tubarões, que sobreviveram, mas que foram muito maltratados por não querer ou ter dificuldade de falar a língua portuguesa, né? Dependendo de onde vem, né? Dependendo de onde a gente vem, a palavra com L não é falada, né? Classe não é falada, não existe palavra com L, né? É, elefante é o CRA, né? Não é o CLA, né? Mas como eu estava dizendo, eu fui numa festa do Jongo e estava conversando com alguns historiadores. Aqui em Piquete tem um pediatra que ele é historiador, ele sabe de muitas histórias, ele tem um museu de histórias das pessoas de Piquete e tem um outro que é o promotor, o Sérgio Santos, que é um querido nosso aqui de Piquete. Ele é daqui da terra, mas ele trabalha em São Paulo e outras. E no Zongo a gente se encontrou e eles lá conversando sobre as histórias de Piquete, e eles estavam falando que as pessoas pretas que chegaram no sul de Minas na década de 17, né, que Piquete, a gente fala que Piquete, a cidade de Piquete é chamada de Piquete por causa de Piquete soldado da Guerra de 32, essa do 9 de julho que comemora aqui em São Paulo, né? Que é feriado aqui em São Paulo. Mas não, ele falava que aqui era um celeiro de pessoas escravizadas para subir para Minas Gerais, né? Aqui é a última cidade de São Paulo antes de ir para Minas Gerais. E, poxa, que legal, bora, bora, só me chamar aí, só me chamar no direct a gente conversa. É, então ele fala que as pessoas pretas que chegaram no sul de Minas, meus avós por parte de mãe nasceram no sul de Minas, vieram de Guiné-Bissau, né? Gente, vocês não imaginam o, o, o conforto que isso dá em mim, né? Eu falo, nossa, eu vim de algum lugar e agora eu estou próxima de saber, né, de onde uma parte minha veio, né? E pesquisando um pouco sobre Guiné-Bissau, falei, gente, as pessoas, as características, né, das pessoas e as histórias, né, de quantas pessoas saíram de lá mesmo para vir para o Brasil. Então, a gente precisa, né? E como que hoje a gente vai entender um pouco da nossa história? Como que a gente vai compreender um pouco da nossa história, né? E eu estou um pouco emocionada. Quando eu falo dessas coisas, eu fico emocionada, aí eu fico pulando de assunto. Eu já percebi aqui que eu fiz isso. Mas que entender, né? Entender um pouco das nossas manias, das nossas dificuldades, e buscar um pouco. Se você tem condição de conversar com alguém mais velho do seu sistema, da sua família, um parente mais longínquo, né? Eu estou para visitar uma cidade aqui no sul de Minas que chama Cristina. Estou me preparando, porque eu tenho certeza que eu vou chegar lá, eu vou me emocionar, né? Esses lugares falam comigo. Igual a primeira vez que eu cheguei em Salvador, gente, aquilo parecia que tinha algo assim que balançava a minha estrutura. Né? E eu sei que eu tive um dos meus bisavós, a primeira cidade que ele morou foi Salvador, né? Então, a, a gente precisa saber mais de nós, saber da nossa ancestralidade é entender mais a gente no aqui e agora, na nossa atualidade, né?
Então, esse exemplo das netas da Maria Carolina de Jesus, assim, me tocou muito, de pensar o que é que eu não sei dos meus ancestrais, o que eu não cultivei, a gente cultiva inconscientemente, que me move hoje ou que me dói hoje, né? Quais são essas ações que ainda veio através da epigenética, está acoplada aqui em nós e a gente não sabe lidar com isso? A gente precisa aprender a se comunicar mais com essa essência nossa, né? Eu gosto muito de pensar que a gente fala assim, o verbo, a- né, o pronome eu. No eu, gente, não tem só uma pessoa, não. Né? Nós somos muitos, nós somos a representação de muitos e muitas brigas. Eu estava dando uma espiada aqui no livro do Bert Helling, né? O último que ele escreveu sobre a minha vida, meu trabalho. Né? Ele estava falando que ele acredita que a esquizofrenia, por exemplo, não é uma doença, e sim é uma consequência de atos gravíssimos que aconteceram na família. Por exemplo, assassinatos entre parentes, né? O pai que mata filho, que mata mulher, né, o marido que mata a esposa, mas que já tem filhos, filhos que matam os pais, né, irmãos que matam irmãos. Se a gente for pensar, é uma guerra muito grande de emoções dentro dos descendentes. Olá, Márcia, querida, bom dia. Acabei de falar de Salvador. É, são pessoas, né, são pessoas que têm uma briga muito grande, né? Eu já falei, imagina filhos de casais que se mataram, né? Que um assassinou o outro. Como fica a mente desse filho? Né? Eu já vi famílias perto, próximas de mim, assim, que aconteceu isso. E, você está em Salvador, socorro! Eu mando um beijo para essa cidade linda, para essas pessoas maravilhosas aí. Então, imagina os filhos, né, dos pais né, um assassinou o outro. Imagina a família de quem morreu, né? Os avós, os irmãos. Será que vão permitir que esses filhos amem a mãe, por exemplo, ou o pai, né? Fica algo truncado, proibido, né? Ouvindo falar mal da pessoa que assassinou o tempo todo, e ela já amava. Vamos pensar com uma criança de 6, 7, 8, 9 anos, ou 12, 20 anos, ela já amava aquela pessoa. Ela já amava aquele pai que assassinou a mãe. Né? Ele vai sentir ódio daquele pai de ter feito isso com a mãe dele, ter tirado a mãe. Mas ele vai poder amar o pai? A família da mãe vai permitir que ser amado por esse pai? Como que é essa questão vai ter de perdoar o pai, não perdoar? Percebe a confusão do coração e da mente? Como que fica a mente de uma criança? Então, fica essa dualidade, essa confusão. E se essa criança, se esses filhos não souberem lidar muito bem, que eu acredito que é muito difícil, essa dor, esse trauma fica. E essa confusão fica. O que é uma esquizofrenia? Eu já trabalhei em hospital psiquiátrico, já vi isso muito bem de perto, várias fases, vários tipos da esquizofrenia. Para quem não sabe o que é esquizofrenia, é uma alteração na química do cérebro, onde pode trazer uma confusão, pode trazer delírios, como delírio de grandeza, eu sou rico, eu sou poderoso, eu faço churrasco na minha casa em Paris, outro mês eu faço na China, né? É sempre ao contrário da realidade também, né? Se a pessoa passa muito fome, ela delira com banquetes. Se ela tem medo, se ela fez alguma coisa, alguma culpa, ela tem delírios de perseguição. Se ela tem. Eu lembro de um paciente que nós tivemos no hospital, ele apanhou tanto na cadeia, que ele falou: só sofreu assim, quem só sofreu assim foi Jesus. Então, se eu estou aguentando passar por isso, eu sou Jesus. Delirou para poder suportar, entende?
E tem os delírios, tem as alucinações, né, que tem a ver com os sentidos, com os órgãos do sentido. A visão começa a ver coisas que não existem, ouvir vozes que não existem. E geralmente, gente, a visão e as vozes não são aquelas visões românticas, bonitas, saudáveis, geralmente são visões ou bem, né, visões religiosas, ou são monstros, ou é o diabo, ou são bichos, né? E ouvir também não vai ouvir, ah, você é muito linda, você é maravilhosa, você é fofa. Não. Vai ouvir coisas que trazem perturbações, né? Xingamentos, pedindo para automutilação, pedindo para matar alguém, pedindo para pular de algum lugar, né? E tem a alucinação degustativa, tem a alucinação de toque, né, de sensações na pele, dentro do corpo. Então, é uma punição, é uma autopunição muito grande, uma confusão, né? E também tem os delírios, tem as mudanças, tem a bipolaridade, um dia tá feliz, outro dia está muito alegre, ou passa um período de euforia, um período de depressão, né? Então, percebem a dualidade, né? Então, eu estou pegando um exemplo aí, né, da esquizofrenia, que pode ter gerações e gerações, às vezes tem um, duas, três pessoas em cada geração que está ligado àquele assassinato, àquela violência que houve na família. E por isso, muitas vezes, as pessoas ou isolam, é muito difícil conviver com pessoas que têm esquizofrenia, né? Porque a cada momento ele pode agir de uma maneira, precisa realmente de uma contribuição, né, de profissionais, né, de multidisciplinares, não é só o psiquiatra que cuida disso, né, principalmente quando eles entram em crise. A codependência da família, né, então, a exclusão que a família faz no hospital psiquiátrico que eu trabalhei, na Francisca Júlia em São José dos Campos, quantas pessoas eram abandonadas lá, deixava lá e a pessoa mudava de casa, mudava de cidade, não queria nem saber. Assistente social levava meses, às vezes, para encontrar a família. E quando encontrava, falava, a gente vai levar ele para outro hospital. Então, a exclusão, isso vai, quanto mais se exclui, né, mais problemas vão ficando no sistema familiar. Inclusive, a exclusão, que a gente pensa que isso existe, eu falo que a exclusão é uma ilusão, tudo que dói dentro da família, as pessoas que têm comportamentos diferentes, que dói, que, que traz desafios para a família, isso, na verdade, quando se exclui, aumenta, né, a carga familiar na atualidade e para os descendentes também, né, porque aquilo ficou mal resolvido. Tudo que vai ficando mal resolvido vai indo para esse campo morfogenético, né, que vai indo lá para a nuvem inconsciente daquele sistema familiar e aquela dor continua latente na próxima geração. Por isso que eu brinco e falo, né, já falei na live da semana passada, o que é que você está fazendo hoje pode ser uma herança para os seus descendentes amanhã. Ah, mas eu não tenho filho, mas tem sobrinhos, né? Tem outras pessoas vindo aí de alguma forma. E a gente não quer deixar nada pesado para ninguém, não é? Nós já temos aí as nossas cargas. Mas, e é por isso que é bom também saber o que houve no nosso sistema familiar. Às vezes tem pessoas que falam assim: nossa, minha vida não dá certo, nada dá certo, tá tudo ruim. Aí você vai olhar para o seu sistema familiar, tá lá, nossa, olha, né, houve um assassinato, houve roubo, né? Por exemplo, se as pessoas tiveram uma empresa e não cumpriram com as obrigações, né, financeiras da empresa, deixaram funcionários na mão, ah, mas foi ele que deixou os funcionários na mão, não a gente, mas isso vem como uma cobrança. Pode ser que os descendentes tentam trabalhar, entram em empresas que só falem, que não paga direito, que não, percebe? Está em ressonância com o desequilíbrio causado pelo descendente lá atrás, pelo ancestral lá atrás. É, eu lembro de uma constelação, não foi eu que facilitei, né? Eu participei da constelação que a mulher comprava muitos sapatos, ela estava em dívida com muitos sapatos que ela comprava. Ela tinha mesmo, assim,
muitos sapatos. E ela já não, aquela compulsão por sapatos. E ela falou, eu não aguento mais, e ela foi constelar. E na constelação dela apareceram muitas pessoas escravizadas descalças, né? Com os pés machucados, com os pés cortados, doloridos, com os pés doloridos. É como se ela tivesse inconscientemente comprando calçados para poder contribuir para a, para contribuir para aquelas pessoas que viviam trabalhando descalço, entendeu? Ah, mas quantas pessoas? Mas vem na epigenética, vem no campo morfogenético alguma dor, né? Algum olhar. Então, aquilo que a gente despreza, exclui hoje, pode ser incluído pelo nosso sistema, pelas pessoas do nosso sistema familiar depois, ou por nós mesmos depois, mais tarde, né? Um tempo depois da nossa vida, acontece algo que nos leva em ressonância com aquilo. Então, é muito interessante a gente poder entender, né? Muitas dores nossas hoje estão ligadas com o passado. E quando a gente reconcilia com essa história, né? Voltando a falar das netas da Maria Carolina de Jesus, quando elas reconhecem a força que teve a avó, o exemplo que teve a avó, elas nunca tinham lido um livro da avó. O Brasil, o mundo tinha lido o livro e elas não. Quando elas reconhecem, se veem e veem o potencial daquela avó, elas começam a ter força. Começam a vir para as lives, começam a estudar, incentivam os filhos a escrever sim, né? Começam a ver meios de melhorar a vida, elas ganham força, né? E quando elas ganham força, uau, o que elas podem ter um potencial tão grande da avó. Talvez elas ainda não, mas a permissão de ser grande, a permissão de mudar a qualidade da vida acontece, né? Porque elas estavam, até então, antes de conhecer a grandeza da avó, elas, elas, elas ficavam olhando para a escassez, para a dor, para a falta, né? Para o trabalho que só trazia para a necessidade básica. Oi, Daniela. Daniela fala assim: Oi, Sheila. Ainda de férias e tendo o prazer de tomar o café com você. Que delícia! O meu já esfriou aqui. Prazer de te ouvir e sempre trazendo luz por onde passa. Ah, eu te agradeço, nossa. Vocês são luzes, né? E aqui é só um reflexo do que vem aí de todos vocês. Que ótimo, Daniela. Aproveita as suas férias. Que legal. Minha querida Daniela, que joia. Onde você está de férias? Saudade de você, muita saudade, viu? Bater uns bons papos aí. Já está estourando o meu tempo. É só mesmo uma reflexão, né? Às vezes, algo que você sabe, passa a saber do seu sistema familiar, dos seus antepassados, pode mudar a sua maneira de olhar para você e para o mundo. Quem, quem, quem já foi meus alunos, algumas amigas próximas, sabe dessa história, né? Eu tinha uma compreensão, a gente adota as histórias que contam para nós dos nossos antepassados e a gente adota como se aquela forma de ver o passado é a única verdade. Vocês sabem, né? Alguns sabem da história do meu avô por parte de pai. A família inteira chamava ele de querido velho, né? É o querido velho. E E ele foi uma pessoa, hoje eu entendo muito mais, né? Ele foi uma pessoa que sempre foi taxada como uma pessoa que era mulherengo, que trabalhava, ele tinha um ótimo trabalho, mas ele não levava dinheiro para casa, que a minha avó teve que trabalhar para poder sustentar os filhos, porque ele sempre gastava com bebida, e, enfim, né? E essa era a história do querido velho que eu tinha. E quando eu fui buscar um pouco mais sobre a minha família, né, dos queridos, né, que eu sou Sheila de Castro por parte de mãe, querido por parte de pai. Aí, uma prima do meu pai
que eu não a conhecia, que eu fui até a cidade de Taubaté, que a metade da família está lá, a outra metade está em Jacareí. E a família de Taubaté quase não se fala, porque são os primos mais antigos. Que ótimo, Márcio. Eu também aprendendo muito com vocês no curso. E, e aí eu soube que a minha bisavó, que chamava Aventurosa, acho que é Aventurosa, porque ela nasceu no ano do ventre livre, né? Apesar do meu pai ser branquinho, parte do sistema familiar do meu pai é preto lá atrás. Hoje os meus primos são todos branquinhos, por parte de pai, né? Meu pai era mais clarinho também, mas o meu avô paterno e descendente de pessoas escravizadas. E aí a Venturosa chamava o meu avô de Anjinho. Chamava ele de Anjinho. Não sei se é porque ele era muito bagunceiro, mas ela chamava ele de Anjinho. E isso fez eu mudar todo 360 graus do olhar que eu tinha para o meu avô, que era safado. Eu falei, nossa, se a minha bisavó chamava ele de Anjinho, ou ninguém chama o outro de Anjinho. Eu tentei colocar um pouco, romantizar esse apelido para eu poder gostar do meu avô. De eu ir lá para a infância dele e olhar, né? E hoje, com todas as histórias que eles contam do meu avô, eu tenho uma leve impressão que ele tinha e ele tinha epilepsia, ele faleceu de tanto ataque epilético que ele teve. Então, ele devia ter algum comprometimento, né? No mínimo, ele tinha um TDAH hiper, hiper power, assim, né? Pelos comportamentos que eles falavam do meu avô. E com tudo isso, ele teve vários filhos, né? Eu sou a neta dele. Eu não o conheci, ele morreu 10 anos antes de eu nascer. E eu pude dizer, eu posso falar para o meu avô, avô, eu amo você. Obrigada. Obrigada pela vida. Obrigada, apesar de todas as atrocidades, apesar de todas as mentiras, de todas as bebidas, de todas as coisas que hoje eu posso rir. O senhor é o meu querido vovô, né? Como o meu outro vovô, como o meu outro. Vamos parar de ficar olhando os detalhes, de comprar as histórias das pessoas como se fosse a única verdade. Nós podemos amar os nossos antepassados, nós podemos agradecer pela vida que chegou até nós, né? De podermos estar de férias, poder estar fazendo curso, de poder estar beijando na boca, de poder estar abraçando pessoas, falar, escrever, realizar. Nós podemos, porque eles fizeram a parte deles com o que eles tinham, com tudo que eles tinham, dentro da cultura, da realidade, da educação, né? Eu falo, se eu fosse uma ancestral minha e tivesse levado uma chibatada, eu não estaria viva, não teria filhos, eu teria pulado no primeiro rio que tivesse, porque eu não suportaria tamanho. Eu não suporto se a pessoa me insultar, eu não suporto. Imagina o que eles viveram. Então, hoje, até a minha dificuldade com a língua portuguesa, eu agradeço, porque se eu estou aqui, se eles foram insultados, se tiraram a língua deles, porque eles não falavam a língua portuguesa, eu estou aqui. Então, eu só tenho de agradecer, percebe? E às vezes, quando eu escrevo errado ou quando eu falo errado, eu tento sim me corrigir, eu tento melhorar, mas hoje eu falo, é um resquício de muita dor que ainda está em mim. Que talvez, né, meu filho, meus netos possam melhorar isso. Então, eu honro, eu honro e eu honro, mesmo diante da minha dificuldade. Porque eu falo, a minha dificuldade hoje não é 1% do que foi a dificuldade de ontem. E se você hoje tem algum problema, você pode pensar nisso também. Que talvez esse problema que você tenha hoje não é 1% do que já foi em gerações passadas. Então,
Vá, vá. Olá, Solange, minha querida, Edson. Vá cuidando com amor de você, né? Porque se está ainda em você algum problema, alguma dor, olhe com amor para isso, né? Para que e honre, porque já foi muito pior lá atrás, né? Já foi muito pior. Eu lembro de uma moça falando assim, mas meu pai era muito rígido, meu pai era muito chato. E aí mostrou na constelação como que era o pai do pai dela. Ela falou, nossa, meu pai acho que passou pior do que eu passo. Então, hoje está, provavelmente hoje está muito melhor do que foi ontem, tá? Eu quero deixar o recado para vocês. Na quinta-feira, estarei aqui novamente, às 7:30 da manhã. Na segunda-feira, próxima segunda-feira, que eu não sei que dia que será, dia 20, já não sei mais, o meu calendário não está aqui. Dia 28, eu farei um workshop, já tem uma constelação agendada, tem vaga para mais uma constelação, workshop às 19 horas na plataforma Zoom. E se vocês conhecem alguém que tem interesse de fazer o curso de extensão universitária em constelação familiar sistêmica online, 100% online, aulas teóricas na plataforma, aulas práticas na plataforma Zoom, uma terça, uma quinta-feira por mês, iniciará a 17ª turma do Instituto Sheila Queridos. Eu falo sorrindo, porque para mim é uma alegria a constância, né, está acontecendo. E acontecerá, iniciará em setembro, tá? Essas aulas. Já tem pessoas já movimentando. Sábado de manhã vou fazer um workshop somente para as pessoas que desejam saber como é este curso, o que tem. Lógico, eu vou oferecer movimento sistêmico para essas pessoas. Sábado de manhã, às 9 horas da manhã. Se alguém tem interesse de saber como é o curso de extensão universitária, manda recadinho no direct. Tem o meu telefone, tem meu WhatsApp. Estou com página, com o site repaginado também. Olha lá, a Márcia falando que super indica. Ela está na turma 16, né, Márcia? Indo para o quarto módulo. Hoje e na quinta-feira, a turma 15 está encerrando. As alunas vão facilitar constelações para quem elas não conhecem. E eu tenho conversado com elas. Eu acredito que, que sempre quando chega do 10º módulo, eu fico desnecessário, só lá babando, né, sorrindo e agradecendo, porque eu sei que esses consteladores vão onde os meus braços não alcançam, vão levar constelações e facilitar para que as pessoas saem do lugar de dor e vão para o lugar de amor, e isso não tem preço. Né, Márcia? É transformador o curso, né? A Márcia pode dizer isso, né, Márcia? Eu achei tão bonitinha a Márcia no último módulo. Tá tudo bem, eu tô bem agora, né? Depois que foi facilitada uma constelação para ela. Até a fisionomia dela estava diferente, assim, né? Tava bem mais solta. Então, a constelação transforma, assim, as vidas das pessoas, tira de um lugar de dor e leva para um lugar de alívio e de amor, porque ela ajusta o que aconteceu na ancestralidade com que hoje ainda torna uma dor ainda é uma dor em nós, né? E muitas vezes essa dor é desnecessária hoje, não precisa mais, né? E a gente pode ir para a vida com mais leveza, fazendo somente o que é nosso. Eu agradeço a todos que passaram por aqui e agradeço também a Agradeço também aí as pessoas que ainda verão essa live. Um super beijo para vocês e olhem para trás com amor para que agora seja algo mais pleno, né? Do jeito que você merece. Super beijo e até mais. Eu tenho passado do horário combinado. Estou falando muito.